Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui representando a ARCA, que é a Articulação Nacional das Carreiras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. O objetivo da ARCA é justamente conseguir dar um passo além da articulação unicamente para interesses corporativos e colocar os servidores públicos no protagonismo do debate sobre as políticas públicas, né? Então, para o início do debate sobre a reforma administrativa, a pergunta central que deve orientar os debates sobre a reforma administrativa e que já foi tocado por várias das pessoas que me antecederam é qual o Estado que queremos, que é para isso que a administração, que a formação do Estado deve se orientar. E aí tem alguns modelos sendo colocados que eu acho que são muito preocupantes. Como também já foi dito, um dos estados que estão sendo propostos aqui é o Estado chileno. É o Estado ultra-neoliberal, é o Estado que foi chamado de Suíça Sul-Americana pelo ministro Paulo Guedes, mas que quase 80% das aposentadorias do país são menores do que um salário mínimo. É o campeão na América do Sul de suicídio entre idosos, pelos idosos não conseguirem se manter com mínima dignidade. Um segundo modelo que está sendo colocado de Estado aqui no Brasil é o Estado ecocida, o Estado das queimadas orquestradas na Amazônia, é o Estado que não liga, não age quando existe um derramamento de óleo em todo o litoral do Nordeste, é um Estado que está aí para destruir a natureza, para destruir os recursos naturais em prol da ganância. E o que nós, servidores públicos, devemos seguir e que deveria ser orientação dos governos e do parlamento é o Estado proposto pela Constituição Federal de 88. Entre os objetivos da República Brasileira estão erradicar a pobreza, acabar com a discriminação e garantir o desenvolvimento. São esses eixos que devem orientar os servidores públicos e que deveriam orientar os parlamentares e os governos. Vou trazer aqui alguns dados sobre as políticas sociais, que são aquelas que eu tenho mais familiaridade, mas poderia trazer dados sobre ciência e tecnologia, poderia trazer dados sobre preservação do meio ambiente, né? Então, entre 1995 e 2009, o Brasil aumentou o percentual do investimento social em relação ao PIB, aumentou em 40%. Isso por conta da organização do Estado para cumprir os objetivos da República. Nesse período, que não é um período de poucos governos, é um período de 20 anos, de 30 anos, a gente teve avanços significativos em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, em relação à diminuição da desigualdade com o Índice Gini, em relação à diminuição da miséria e da extrema pobreza, em relação à redução da mortalidade infantil. Isso tudo é avanço previsto pela Constituição Federal e executado pelos servidores públicos. Infelizmente, nos últimos anos, isso vem sendo revertido. Vem sendo revertido pela Emenda Constitucional 95, a emenda de teto de gastos, também chamada de emenda da morte, que tem previsão de gerar 35 mil mortes evitáveis até 2030. Isso tem sido revertido com a reforma trabalhista, tem sido revertido com a reforma da Previdência, que foi aprovada hoje, tem sido revertido com
a tentativa de inclusão das políticas indígenas no Ministério da Agricultura tem sido revertido com o ataque às universidades, com os ataques aos institutos de pesquisa, como foi trazido aqui, ao IBGE, ao CNPq. E todas essas ações vêm fazendo com que esses índices, que vinham melhorando sistematicamente nos últimos 20 ou 30 anos, passem também por um processo de reversão. A mortalidade infantil, em 2017, se eu não me engano, aumentou pela primeira vez desde que começou a ser medida. A gente tinha o Brasil como referência mundial na redução de mortalidade infantil, que é um combinado de vários indicadores, mas que tem aí no SUS, na Estratégia de Saúde da Família, no programa Bolsa Família, eixos centrais dessa redução. Isso aumentou pela primeira vez desde que foi começado a medir. Aumentou a pobreza, aumentou a miséria, aumentou a desigualdade, diminuiu o índice de desenvolvimento humano. A gente precisa começar a discutir. Teve uma ação proposta muito recentemente no bojo da reforma tributária que coloca que qualquer ação que aumente a desigualdade passe a ser considerada inconstitucional por conta dos objetivos da República, que é de redução das desigualdades. Então, acho que a gente precisaria se reorganizar para fazer da defesa da Constituição um eixo central da nossa atuação. A reforma administrativa que está sendo proposta, ela basicamente afirma que o Brasil precisa de menos servidores públicos. Então, isso vai ser feito com a redução compulsória da carga horária, com a redução dos salários e com a possibilidade de demissão, fim da estabilidade. Isso, na prática, significa o quê? Significa menos serviço. Então, é menos médico atendendo nos hospitais, é menos professores nas universidades, é menos servidor para conter os incêndios da Amazônia, é menos servidor para fazer a contenção do vazamento de óleo, que, inclusive, não vem sendo feito. Isso significa também mais politicagem e mais apadrinhamento. Então, se não existe prova objetiva, concurso público para a seleção de servidor público, isso vai ser feito por apadrinhamento político, que não só significa mais incompetência nos gastos públicos do Brasil, mas poderia significar, por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores, que a gente só tivesse aluno do Olavo de Carvalho trabalhando como diplomata, ou só tivesse terraplanista trabalhando como diplomata. Significaria que na FUNAI a gente poderia, nesse governo, só ter ruralista trabalhando com as políticas indigenistas. Significaria que no MEC a gente só teria servidor empenhado em destruir a universidade pública. É fundamental que a gente faça a discussão da estabilidade do serviço público, não como um benefício, não como uma regalia, mas como uma obrigação pública que a gente tem de manter a máquina funcionando. A gente teve um exemplo bizarro nesse governo, que foi a Casa Civil ter demitido todo mundo no início e depois não conseguia mais contratar ninguém porque demitiram também quem fazia as contratações, né? A gente tem a obrigação de funcionar como memória institucional. Então, quem aqui é servidor público sabe que a cada novo governo vem o gestor novo com várias ideias que já deram errado. Aí você tem que respirar fundo e ir explicando aos poucos tudo que já foi tentado, por que que aquilo é contrário ao interesse do público-alvo, por que que aquilo não funcionou, para que a gente não fique reinventando a roda a cada momento.
É fundamental que a gente tenha continuidade entre as gestões. O Estado brasileiro não pode ficar refém das mudanças de gestão. A gente precisa de uma máquina que funcione e que faça com que a Constituição Federal seja cumprida. E, por fim, funcionar como resistência às arbitrariedades, né? E aí, de novo, a gente vê diversos exemplos em relação ao meio ambiente de servidores que estão se colocando aí de maneira frontal, contrário ao desmonte das políticas públicas. Esse tipo de reforma que está sendo proposto interessa a quem? A gente precisa levar essa discussão para a maioria da sociedade, para a sociedade em geral, para dizer que isso não é defesa de benefício do servidor. Isso é a garantia do correto e do adequado funcionamento do Estado brasileiro. A gente precisa de uma proposta de reforma administrativa que aprofunde o cumprimento da Constituição Federal, dos princípios, dos objetivos da Constituição Federal, que promova um estado de bem-estar social, que promova o bem viver para as pessoas, que garanta que todas as vidas sejam dignas, sejam consideradas dignas, que zere as filas nos hospitais, nos serviços de saúde, que garanta uma educação que seja emancipatória e, por que não, revolucionária. É possível fazer isso sem servidor? É possível fazer melhorias no Estado brasileiro com baixa qualificação dos funcionários, com baixos salários? Isso não é apenas uma questão de garantir a qualidade de vida dos servidores. É, inclusive, garantir que o dinheiro seja bem investido. Se as pessoas ficam mudando o tempo todo, o dinheiro público é mal investido. Então, era um pouco isso que eu queria trazer. A gente precisa que esse dinheiro gere resultados, o dinheiro público, que gere impacto na vida das pessoas. E só é possível fazer política pública forte com o servidor valorizado. Obrigado, Rubens.